Muito boa tarde, crianças! Bom, pessoal, a aula dessa semana vai falar sobre massa atômica e massa molecular. Massa, a gente lembra de peso, que não é bem a mesma coisa, né? Quando a gente fala de peso, a gente está relacionando a massa de algo com a força da gravidade exercida pelo centro da Terra, né? Mas a gente remete a isso. Então, a gente vai falar aqui da massa dos átomos. Tudo bem? A unidade de medida que é utilizada para esse tipo de cálculo é se chama UMA, que é a unidade de massa atômica e é representado pela letrinha U. Quando a gente está falando de UMA, na verdade ele equivale a 1,66 vezes 10 a 24 negativos grama. Quer dizer, é muito pequeno, muito pouco. A gente nem tem uma balança que consegue pesar isso daí, tá? Para chegar a esses valores, foram considerados átomos de carbono, como vocês já devem ter visto na aulinha do centro de mídias. Então, não vou ficar me atendo a isso. Bom, massa atômica. Como que eu consigo determinar qual é a massa de um determinado elemento químico? Antes de falar isso, na verdade, eu quero comentar com vocês que a gente vai sempre trabalhar olhando para a tabela periódica. E a massa que a gente tem ali, apesar de ser a massa em a gente não vai relacionar com um átomo do elemento tal. A gente vai relacionar com uma outra unidadezinha de medida que vocês vão ver mais pra frente, que é o mol, que são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de um determinado elemento. Então, assim, isso vocês vão aguardar para a gente ver mais para frente. O que eu quero que vocês compreendam nesse momento? A massa atômica que é dada lá na tabela periódica, porque todos os elementos químicos já estão tabelados lá e tem a massa de cada um deles, ninguém vai precisar ficar tentando descobrir qual é a massa, basta a gente ter uma tabela periódica. A massa deles lá está em mas a gente já vai considerar aquela massa tanto em quanto em gramas. Porém, quando estiver falando em gramas, significa que eu não estou falando de apenas um átomo, eu estou falando de uma quantidade de átomos. Tudo bem, mas essa informação eu estou comentando com vocês agora só para não haver confusão, não há necessidade neste momento da gente já saber do que se tratam os mols. Beleza? Bom, então a gente tem a tabela periódica e na tabela periódica eu coloquei 3 elementos aqui, coloquei o hidrogênio maiorzinho, porque depois que eu decidi colocar o oxigênio e o enxofre, então, o que a gente tem lá na tabela periódica? A gente tem o símbolo do elemento químico, a gente tem o nome do elemento químico, a gente tem aqui em cima, sempre aqui em cima, o número atômico referente a esse elemento. Lembrando que cada elemento químico possui um número atômico específico, que é a quantidade de prótons que ele tem lá no seu núcleo, e, portanto, é isso que define o elemento, né, o átomo de um elemento. Então, aqui em cima, a gente tem o número atômico e aqui embaixo a gente tem a massa atômica. Esses valores, dependendo da tabela, eles já vêm aproximado, mas dependendo da tabela, ele vem dessa forma aqui, não vem aproximadinho. Então, a gente, quando vai fazer os cálculos, a gente acaba fazendo as aproximações. Tá? Então, coloquei aqui para vocês o hidrogênio. Então, aqui a gente tem o número atômico do elemento. Lembrando que a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, a gente tem aqui no canto o hidrogênio, que é de número atômico 1, e aí vai na sequência. No canto de cá, a gente tem só mais um elemento, que é o hélio, nessa primeira linha, o número atômico 2. Na segunda linha, embaixo do hidrogênio, aí a gente tem o elemento de número atômico 3, depois de número atômico 4, 5 e assim por diante. Tudo bem? Então, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, aqui, no caso do hidrogênio, se eu for aproximar essa massa atômica aqui, então eu estou dizendo aqui que um átomo desse elemento químico pesa 1,008 UMAs, tudo bem? Que não é grama, tá? Só que, como a gente vai estar considerando sempre um mol do átomo, então um mol transforma isso daqui de para grama, porque agora eu não estou falando mais de um átomo somente, estou falando de um conjunto de átomos que vai pesar
1 grama, porque aproximadamente isso daqui é 1. Então, vou pôr aqui. Isso não vem, tá? Mas, então, aproximadamente 1. Então, para você identificar a massa atômica de um determinado átomo, obviamente, você vai olhar lá na tabela periódica este numerinho aqui de baixo. No caso do oxigênio, então, o número atômico do oxigênio 8, massa atômica 15,999, aproximadamente 16. Esse é o número que a gente utiliza. O enxofre, eu coloquei esses três especificamente porque a gente vai usar eles aqui, tá? O enxofre, o número atômico do enxofre, 16. A massa atômica do enxofre, 32,06. Então, se eu for considerar a massa que eu vou utilizar é de 32 gramas. Nesse caso, porque a gente está falando não de um átomo, e sim de uma quantidade de átomos para transformar esse valor em gramas. Então, massa atômica, basta você chegar na tabela periódica e identificar o numerinho que já está tabelado, certo? Agora, massa molecular. A massa atômica é a massa de um átomo. Então, a massa molecular é a massa de uma molécula. Assim como o nosso corpo. Se eu não sei quanto eu peso, mas eu sei quanto o meu braço esquerdo pesa, eu sei quanto o meu braço direito pesa, eu sei quanto cada parte do meu corpo pesa. Não consigo descobrir qual é o meu peso? Qual é a minha massa? No caso da balança é peso mesmo, porque a balança já faz a conversão ali com a força da gravidade. Então, eu consigo saber, porque eu somo as quantidades. Eu tenho um braço que pesa X, então X mais um braço que pesa Y, Y mais uma perna que pesa Z, mais, então eu vou somando as medidas. E aqui é a mesma coisa. Então, a massa molecular é nada mais, nada menos que a soma das massas atômicas que constituem a molécula. A molécula ela é formada por alguns elementos químicos ou às vezes por um só, como é, por exemplo, o caso do O2, do gás oxigênio. É formado apenas pelo elemento químico oxigênio, mas sempre a gente tem 2 ou mais átomos formando aquela molécula, né? Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo a molécula da água. Eu preciso olhar para essa molécula e identificar quantos átomos eu tenho nela e de que são esses átomos. Então, olha só, eu tenho H2. Esse 2, ele diz que eu tenho 2 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então, eu vou dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Além desses 2 átomos de hidrogênio, eu tenho aqui o oxigênio. Se não tem número nenhum escrito aqui, é porque é o número 1. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Agora, quando pesa, qual é a massa do hidrogênio? Eu vou lá na tabela periódica, aqui ó, 1. Então, 2 vezes 1, mais. Qual é a massa do oxigênio? Aqui ó, aproximadamente 16. Então, 1 vez o 16. E isso vai totalizar quanto? 2 vezes 1, 2. 1 vez o 16, 16. Lembra primeiro fazendo as multiplicações. E 2 mais 16, 18 gramas. Então, a massa da molécula, de um mol de moléculas de água, 18 gramas. Agora, aqui, nesta molécula, quantos átomos de cada elemento químico eu tenho? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Como aqui eu tenho 2 letras maiúsculas, uma ao lado da outra, significa que cada um é um elemento. E aí você vai olhar lá na tabela periódica, você vai identificar que o S é o enxofre, o O maiúsculo, né? Sempre maiúsculo, é o oxigênio. Então aqui eu tenho 3 elementos químicos diferentes. E eu tenho 2 átomos de hidrogênio, que tem massa 1, mais aqui, como não tem número nenhum ao lado do enxofre, significa que eu tenho só um átomo de enxofre, que tem massa 32, mais aqui ó, 3 átomos de oxigênio. Então, 3 vezes, e o oxigênio nós vimos 16. Sendo assim, 2 vezes 1, 2. 1 vez o 32, 32.
E 3 vezes 16, 48. Somando isso tudo dá 82 gramas. Tudo bem, pessoal? Agora eu coloquei aqui para vocês prestarem atenção quando ocorre isso daqui. Então eu tenho essa molécula aqui. Ca3, então aqui eu estou falando de um elemento químico que tem símbolo Ca, C maiúsculo, A minúsculo, que é o cálcio. E aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 átomos desse elemento químico. Agora, eu tenho aqui um parênteses. E fora desse parênteses eu tenho o número 3. O que quer dizer? Quer dizer que se aqui dentro eu tenho um átomo de fósforo, ao todo eu vou ter 3 vezes 1, 3 átomos de fósforo. Se aqui dentro eu tinha 4 átomos de oxigênio, como eu tenho 3 vezes o parênteses, 3 vezes 4, então eu tenho 12 átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, para fazer este cálculo da massa molecular, eu preciso saber isto aqui. Então, sempre muito cuidado. Lembrando que esse número ele não vale para o cálcio, que está fora do parênteses. Ele vale apenas para o parênteses. Então, é aquela propriedade distributiva que a gente estudou na matemática. Propriedade distributiva, vou fazer a distributiva deste número, deste índice, com os que estão já lá dentro do parênteses. Como aqui era 1, ó, eu faço 3 vezes 1 e 3 vezes 4, para determinar a quantidade total. Assim a gente calcula a massa então atômica, que na verdade a gente não calcula, a gente só olha na tabela periódica, e a massa molecular. Beleza, pessoal? Já vou explicar isso daqui, estava brincando com o meu dog, vocês sabem que, né? Eu sempre gostei de brincar bastante com ele, eles já não aguentam mais a quarentena, e aí fui mordida, mas faz parte da vida. Beijo, tô morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus, se cuidem, beijo!